Bem-vindo a esse vídeo de entrevista com o Dr. Alexandre Martim. Dr. Alexandre Martim, ele é graduado, fez a graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é especialista em acupuntura médica, reconhecido pela AMB, pelo Instituto Van Gogh, especialista em fitoterapia chinesa pela Cefmed São Paulo, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unifesp São Paulo, e aprimoramento em Medicina Intensiva de Emergência pela Fundação Unimed, né? E também professor de Fitoterapia e Medicina Tradicional Chinesa na Cefmed e formação em Osteopatia pelo IDOT São Paulo, em curso. Dr. Alexandre Martim, muito obrigado, Dr. Alexandre, pela sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, é escasso, está conseguindo encaixar nesse dia de hoje na sua agenda para poder fazer essa singela entrevista para mim. E eu fico muito honrado com a sua presença aqui no nosso projeto, né, de acupunturiatria, e eu fico realmente muito grato. Muito obrigado, Alexandre Martim. Primeiramente, doutor Alexandre, eu quero que você me fale um pouco da sua história, da sua trajetória na medicina até ao encontro da acupuntura médica. Sim. Bom, obrigado a oportunidade, viu, Eduardo? Para mim é um prazer, né? Tarefa nenhuma, eu acho que é mais que obrigação a gente atender, uma vez que a acupuntura e a medicina chinesa, elas ganham cada vez mais força, cada vez mais corpo dentro da nossa realidade aqui no país, no Brasil, e isso nos obriga a nos expor, a colocar as nossas ideias, esclarecer as dúvidas da população, divulgar tudo, o que é essa medicina, o que são essas novas ideias. Então, é um prazer muito grande a oportunidade que você está dando aí a todas as pessoas que têm a chance de nos ouvir, né? Atingir, espero que ajude e atinja muitas pessoas, isso que nós vamos falar agora, né? Da acupuntura na minha vida, né? Eu comecei como paciente de acupuntura quando eu era adolescente, né? Eu era um adolescente bem obeso, eu tinha um problema de obesidade, aí eu estou falando dos meus 12 anos de idade, há muito tempo atrás, né? Não vamos entrar em detalhes. Eu tinha 12 anos de idade, eu era muito obeso, já tinha passado por alguns tratamentos, alguns planos alimentares, alguns com um sucesso relativo, não muito sucesso, até que um amigo dos meus pais ficou conhecendo um médico acupunturista na época, que tinha como uma alternativa ao tratamento o auxílio ao tratamento da obesidade e acupuntura. Eu me interessei, né, ainda muito criança, eu achei interessante a ideia, a proposta. Então, o meu primeiro contato com a medicina chinesa, com a acupuntura, foi com essa idade, sendo um paciente. Na época, fiz um longo tratamento com esse médico, eu emagreci muito, né? Foi um tratamento fundamental para esse emagrecimento. Lógico que havia plano alimentar, havia exercício, né? Não só, mas foi ótimo, tive um resultado excelente, um resultado como eu nunca tinha tido. Até então tinha feito alguns tratamentos convencionais na época, né? Para isso. Muito me impressionou, né? Gostei, quis saber mais. Na época começava a estudar no que eu tinha de recurso, né? Já no meu colegial eu tinha uma ideia de uma formação de carreira mais para exatas, né? Minha família toda, ela tem toda uma tradição nessa formação. Eu, por causa desses eventos, falei, não, eu me interessei muito por esse assunto, eu quero ir mais para o ramo das humanas, das biológicas, e assim eu direcionei o meu estudo do colegial, né, para isso. Eu lembro que eu cheguei para o médico acupunturista que me atendeu, eu falei para ele, olha, eu quero aprender isso aí que você faz, eu quero fazer acupuntura. Então ele falou assim, então primeiro você deve aprender a ser médico. Foi o que ele falou para mim na época, né? Daí eu falei assim, eu acho que é muito interessante. Daí eu fui ser médico. Daí eu fui estudar medicina na Unicamp, como falou, né? 33ª turma da Unicamp.
comecei a estudar. Durante a minha formação na Unicamp, pensei em fazer várias especialidades clássicas, mas conforme eu fui chegando no final da minha formação, aquela coisa de indecisão, acho que todo médico passa por isso, né? Que linha eu vou seguir, gosto disso, gosto daquilo. Acabou surgindo uma oportunidade de eu estudar acupuntura, e aí já como especialista, como iniciar uma especialização médica, né? E nesse intuito eu fui ser especialista. Eu lembro que com 6 meses da minha especialização, eu falei, não, eu quero priorizar isso, é exatamente o que eu quero, é o que eu buscava. Então eu sou um médico que ele se dedicou para ser acupunturista. Depois eu acrescentei, fui agregando a essa linha de pensamento da medicina chinesa, da acupuntura, né? Outras séries de conhecimentos. Eu fui fazer fisiologia do exercício, consigo agregar essa fisiologia do exercício no meu trabalho do dia a dia, a gente pode falar disso. Fui buscar fitoterapia, que é uma outra linha de tratamento da medicina chinesa, que é concomitante à acupuntura. Então, hoje eu trabalho com ambos, né? Consigo trabalhar com ambos numa linha de pensamento única, né? Muito bom, né? Tenho ótimas experiências com isso, né? E sigo aí trabalhando com exercício, trabalhando com atleta, atendendo paciente, consultas, né? E muito, muito gratificante. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu posso dizer para você que eu sou muito realizado. Aquela dúvida que eu tinha lá no início da faculdade está sanada. Resolvi. Hoje eu estou muito contente com o que eu tenho. É interessante falar que, na realidade, muitos médicos acupunturiatras, né, elas iniciaram a sua iniciação na acupuntura devido a uma experiência ou pessoal ou familiar. Isso. No seu caso, foi uma experiência pessoal mesmo, né? Sim. E você teve o resultado em si próprio, diretamente, né? Em si próprio, você teve o resultado em você próprio, né? Sim. E hoje também eu vejo, no seu caso, por exemplo, a fitoterapia aliada com a acupuntura, ela se soma, elas vão se somando, né? Isso. Me explica melhor sobre isso, por favor. Então, a fitoterapia ela surgiu nessa caminhada. Eu já era especialista em acupuntura. Eu acredito que há uns 2, 3 anos. Eu já era, inclusive, monitor, ministrava algumas aulas no instituto que a gente se formou. Sim. E tinha uma prática de acupuntura bastante razoável para a época, né? Trabalhava quase que exclusivamente com isso. E eu sentia que faltava alguma coisa, né? Porque a medicina chinesa, o pensamento da medicina chinesa tradicional, ele entrou no nosso país, ele foi assimilado pela medicina, ele foi digerido, traduzido, e hoje a gente está gestando, nascendo aí a chamada acupunturiatria, né? Que é a especialidade médica da acupuntura, né? Onde nós temos uma visão mais moderna da acupuntura, onde nós temos uma visão que permite colocar termos de neurociência, neurologia, neurofisiologia, o nosso conhecimento agregado ao conhecimento que veio da tradição. E nesse sentido nós começamos a perceber que faltava a acupuntura diagnóstico energético, síndrome energética. Como é que a acupuntura, que antes era muito vista como algo ortopédico, por simplesmente tratar dor, né? Dor crônica, dor músculo-esquelética. Não, o mesmo pensamento podia ser utilizado para tratar uma infecção de vias aéreas, uma infecção de via urinária de repetição, uma alergia, né? Mas para isso a gente precisava ter um entendimento maior do diagnóstico, de como é que pensava a medicina tradicional chinesa, como é que ela via essas outras doenças que não eram tão comuns até então, né? E a fitoterapia, surgindo, pesquisando nisso, eu percebi que a fitoterapia exigia do seu praticante o conhecimento da medicina chinesa que tinha esses diagnósticos, que entrava nessas áreas. Então eu fui atrás da fitoterapia, não pela erva. Na época não tinha essa pretensão.
Mas eu fui querer achar como é que a medicina chinesa vê isso, vê aquilo. E no final eu acabei complementando muito o meu conhecimento de acupuntura. Modifiquei bastante minha prática da acupuntura, de um entendimento maior dos pontos, né? De como é que funciona, como é que se planeja um tratamento, e foi muito gratificante. E nesse interior eu aprendi sobre erva, porque eu tive que estudar, né? Para entender o que eu queria mesmo, eu tive que estudar um pouco de botânica, eu tive que estudar um pouco de fórmula. E daí eu falei, olha, já que eu entendo um pouco da erva, eu vou começar a utilizar isso daqui. E olha, agrega muito. É como se eu pudesse fazer um estímulo, exatamente, a gente vai fazer um estímulo na periferia do corpo, com agulha, com estímulo tátil, produzir um efeito no corpo, e eu posso fazer o mesmo estímulo via oral. Okay. Quer dizer, dando aí um elemento que, através do sistema digestório do paciente, vai estimular as mesmas terminações, vai chegar a acessar o sistema nervoso central, vai produzir um efeito similar, concomitante, sinérgico ao efeito da acupuntura. Então, doutor Alexandre, hoje você está atuando aqui na região de Jundiaí. Isso. E me diga uma coisa, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou no início da sua carreira? Ah, sim. Então, há 15 anos atrás, quando eu já era especialista da acupuntura, e, portanto, a acupuntura já era uma especialidade médica, existia um grau muito elevado, um certo preconceito, né, de outros colegas médicos, por puro desconhecimento mesmo, né? Não que não se conhecia, né, as possibilidades da acupuntura, né? Então, quando a gente se aproximava de outros colegas, tal, eles nos conhecendo, né? Como eu também tenho uma formação relativa a pronto-socorro, então a gente dava plantão com outros clínicos, e no pronto-socorro você tem contato com várias especialidades. Todos eles chegavam depois de um tempo que nos conheciam, tal, falavam, vem cá, isso funciona mesmo, né? Isso daí não é puramente placebo, né? Daí eu chegava a falar para eles, poxa, colega, o que é placebo? Né? Eu perguntava para ele, não, é aquela coisa que funciona pela sugestão. Eu falava, não, mas veja só, o que eu estou fazendo? O corpo do paciente, através de um estímulo, ele está se preparando, ele está reagindo, ele está tendo uma ação metabólica, fisiológica, neurológica, que leva à melhora daquela situação. Se o senhor chama isso de efeito placebo, então é placebo, entendeu? Mas o fato é que esse estímulo ele pode ser induzido. E ele não depende da crença do paciente para que ele ocorra. E ele pode ser induzido através do sistema nervoso periférico, quer dizer, eu vou estimular pontos que têm a característica de expor grandes vias nervosas, são os pontos de acupuntura. Vou fazer um estímulo nesse ponto, pode ser um estímulo com agulha, pode ser um estímulo manual, pode ser um estímulo elétrico. Eu utilizo muito eletroestímulo, transcutâneo, eletroestímulo sobre a agulha. Eu vou mudar a conformação desse nervo, a fisiologia desse nervo, a permeabilidade da membrana desse nervo, a exposição desse nervo a neurotransmissores, a formação de mensageiros intracelulares da célula neuronal, né? Isso vai produzir uma mudança medular no córtex cerebral. O meu córtex cerebral vai produzir uma reação, substâncias na área periaquedutal, com endorfinas, neurotransmissores, para alívio da dor, para anabolismo, para catabolismo. Quer dizer, eu consigo fazer um estímulo, preparar o meu corpo. E com isso, tendo esse conhecimento, com o conhecimento de uma fisiopatologia, de como é que funciona aquele organismo, o que ele precisa, eu consigo preparar ele para uma doença. E a gente falando isso, o médico, aí ele assimila a ideia.
Aí ele assimila a ideia do que você está querendo fazer. Ele fala, oh, isso é muito interessante, ele fala. Então você está querendo falar que você está produzindo, auxiliando o paciente no sentido da cura, com os recursos do próprio corpo dele. Quer dizer, eu estou estimulando o corpo dele está reagindo. Porque não tem substância. Eu estou pondo lá a agulha, não estou injetando nada. Estou fazendo um estímulo. Sim. E o corpo do paciente está reagindo. Ele fala, isso é muito interessante. Eu falei, claro que é. Então, isso é a acupunturatria, isso é a acupuntura, isso é a medicina chinesa. Sim. A gente tem que analisar como é que está o corpo, sabendo o que ele precisa, vou induzir para ele um tratamento. E daí, aí os colegas aceitam muito bem, e eu vou falar para você que foi isso que é a superação, que daí todos começaram a mandar paciente, falar, olha, esse caso aqui é muito difícil, eu não tenho o que fazer. E na grande maioria são colegas muito competentes, especialistas das suas áreas, né? E que eles se veem muitas vezes refém. Ele fala, olha, acabaram os protocolos, né? Acabaram, o que eu posso fazer, eu tenho isso de resultado. Daí ele manda o paciente para mim, olha, é outro paciente que você está tratando agora. Depois da acupuntura ele está muito melhor, a qualidade de vida melhor, porque eu estou preparando ele. E daí eles entendem que a acupuntura, a acupunturatria, ela não vem para brigar com o que se sabe, ela vem acrescentar. Então, o que você tem uma dificuldade, eu vou colocar junto, eu vou aplanar um pouco o caminho para utilizar o seu protocolo. Eu tenho pacientes oncológicos, com muita frequência chega pacientes oncológicos, colega oncologista aqui da cidade manda para a gente, entendeu? Por quê? Porque ele tem que fazer um protocolo quimioterápico, esse protocolo quimioterápico tem uma série de efeitos adversos, que muitas vezes são de difícil controle. Tão difícil controle que podem prejudicar a aplicação correta desse protocolo se a gente não os tratar. Então o paciente vem aqui, eu os trato, os efeitos, os sintomas. Ah, doutor, me sinto muito melhor. Sente melhor? Pode fazer um bom tratamento oncológico e com isso o seu resultado vai ser o melhor possível. Né? Ao contrário de um outro paciente que, por exemplo, por causa de um vômito incoercível, ele não pode receber o quimioterápico na hora certa. E você atrasando você sabe que as consequências são não ter um resultado esperado no final daquela batalha que ele está tendo. Então, a acupuntura ela é um facilitador, né, para todas as especialidades médicas que se perfazem. Então, tenho colegas, eu sou muito feliz. Eu tenho grandes amigos na cidade, tenho colegas ortopedistas, mas tenho colegas oncologistas, colegas da clínica médica, colegas nutrólogos, reumatologistas, né? Colegas psiquiatras, psicólogos, todos encaminhando, visando na acupuntura como um facilitador, um catalisador para a cura desse paciente, junto dos seus próprios tratamentos. Então eu falo assim, olha, é muito bom, muito gratificante poder auxiliar colegas aí de alto gabarito, pessoas que eu tenho o prazer de chamar de amigos, mas poderia chamá-los de professores também, que têm o gabarito para isso, e poder auxiliá-los no dia a dia, né, deles, para, olha, tirá-lo de uma situação difícil, tornar a coisa mais confortável, o trabalho dele mais eficaz. Isso não tem preço. Adoro isso. Maravilha mesmo. Hoje, na atualidade, na sua opinião, qual é o maior desafio para a acupuntura médica no Brasil, para a acupunturatria no Brasil? O maior desafio? Se estabelecer, divulgar isso que nós estamos fazendo, essas possibilidades. Né, as pessoas saberem as possibilidades de tratamento da acupuntura, o que pode auxiliar, onde ela se encaixa. Né? Apesar dela já estar aqui há várias décadas, nós temos a acupuntura já como especialidade, inclusive. Pouco se sabe de todo o potencial da acupuntura. Ela é subutilizada, vamos dizer assim. Né? E ela tem um potencial enorme, com um potencial econômico enorme, Sim. que pode ser utilizado a nível hospitalar, nível domiciliar,
de clínicas, consultórios. É uma ferramenta de grande versatilidade e que está sendo subutilizada por puro desconhecimento. Nós vivemos num país muito grande também. Então o número de especialistas é muito aquém do que a gente precisaria. Né? Mas com certeza trabalhos como o teu, né, nós vamos divulgar isso bastante e gerar uma possibilidade de expandir esse número e divulgar essa ferramenta muito útil, né, efetiva, algumas vezes até como um tratamento principal, mas quando não com tratamento principal, um excelente adjuvante a todo tipo de tratamento manual, medicamentoso, alopático, também como uma ferramenta que carrega em si um tratamento fitoterápico, que é adjuvante a esses todos também, agregando ao paciente um recurso que é inestimável. Eu acho que, como já foi reconhecido pela ONU, né, o conhecimento da medicina chinesa é um patrimônio da humanidade. Ela é tombada porque, inegavelmente, auxilia a todos. Né? Então, acaba sendo uma missão do médico, enquanto profissional da saúde, trazer essa informação estruturada, né, montada, ao acesso de todos os pacientes, os seus iguais, os colegas e todos os profissionais da saúde que dele podem desfrutar aí. Então, eu acho que um grande desafio na atualidade é essa expansão. Nós estamos vivendo isso. Né? Eu acho que você, eu, temos o prazer de estar vivendo aí uma coisa que para a história vai ser a grande expansão da medicina oriental, da medicina tradicional, no meio da América, no meio ocidental, né? Então, que isso que já é uma tradição milenar, poucas coisas a gente pode dizer que é milenar nesse mundo, que durou tanto tempo. Essa é uma delas. No meio oriental, agora ela está no meio ocidental, ela está sendo provada, analisada pelo conhecimento ocidental e ela está sendo vaticinada, né? Então isso que ele fala assim, olha, realmente eles tinham um conhecimento que tem a ver. Doutor Alexandre, você também é um grande apaixonado pela fisiologia do exercício. Me conte um pouco a sua percepção, a sua interpretação que alia esse conhecimento que você tem na acupuntura, da fisioterapia, com essa área de atuação. Essa é uma área que eu gosto muito, realmente. Em 2008, eu resolvi fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Universidade, na Unifesp. E fui muito feliz esse curso, foi um curso de 2 anos, né? E que a gente teve contato, um curso de uma matéria, uma ciência, uma matéria básica, estrutural, de fisiologia, que pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento e que me deu uma base interessante para agregar com os conhecimentos da acupuntura e da acupunturiatria. Você sabe que o funcionamento da acupuntura em certos pontos, em certos estágios do seu tratamento, se assemelha muito a um treinamento físico. É muito interessante. Legal. Como se você fosse a uma academia uma primeira vez, a gente pode ver que você vai passar por um treinamento físico. Isso a gente vê o treinamento como um estímulo, um estímulo para o corpo. O corpo ele é colocado diante de um desafio, ou vou fazer força, ou vou correr, ou vou agachar, ou vou fazer uma máquina. Diante desse desafio, a gente tem um período de adaptação. O organismo vai se adaptar àquele estímulo. Então ele vai ter um período de uma fraqueza relativa depois, um período de compensação, onde, por exemplo, se eu treinei força, meu músculo vai desenvolver vasodilatação, vai desenvolver padrões de hipertrofia, vai ter um padrão de ativação melhor da unidade motora, desenvolvendo mais força, de forma que eu entro num estágio posterior que é chamado de supercompensação. Ou seja, se eu treinei força, depois de um tempo eu fico mais forte. Efetivamente. Se eu treinei velocidade, eu vou ficar mais veloz. Que é o objetivo de todo o treinamento. A acupuntura se assemelha muito a isso. A pessoa vem aqui
ela tem uma dor crônica, o músculo dela está inflamado. Eu venho com a agulha, eu venho com o meu estímulo elétrico, eu vou colocar uma fitoterápica, eu vou fazer um estímulo no sentido da anti-inflamação. Um estímulo contrário, né? Se está tendo um catabolismo energético, vamos fazer um estímulo anabolismo. Isso, num primeiro momento, vai mexer com aquele padrão e o indivíduo vai ter uma readaptação e depois de um tempo ele vai falar assim para mim, doutor, está doendo menos. Doutor, está inchando menos. Doutor, antes eu ia com o braço até aqui, agora eu levanto mais. Estou sentindo melhor. Por quê? Porque eu fiz para ele um estímulo e eu obtive uma resposta. Tal como exercício, um estímulo e uma resposta. E tal como um exercício, se eu fizer de uma maneira organizada, estruturada, eu tenho, num menor período de tempo, os melhores resultados. Então, eu vou pegar, por exemplo, Alexandre, o meu treinador lá, eu quero levantar 100 quilos de peso. Tá? Então, nós vamos precisar fazer um planejamento de 4 meses, onde você vai treinar 3 vezes por semana, nessa primeira semana vai fazer esse treinamento. Quando você estuda isso numa faculdade de educação física, isso chama-se periodização. Quer dizer, eu vou fazer um planejamento. E no final dessa periodização eu vou estar apto a tentar fazer isso, levantar 100 quilos, correr uma maratona, o que for. Né? Com a acupuntura e com o tratamento médico, medicina chinesa, a gente tem o mesmo. Eu falo, olha, meu ombro está com dor, com uma bursite. Eu falo, meu amigo, você vai ter que tratar comigo 2 a 3 vezes por semana. 2 meses, então aí dão 10, 12, 16 sessões. Nessa frequência não pode faltar. Por quê? Porque eu vou estar colocando um estímulo, esse estímulo é cada vez maior, esse estímulo é variável, e nesse estímulo eu vou obter resultados. Né? Essa pessoa começa a secretar endorfina, e conforme eu vou tratando, ela vai secretar cada vez mais endorfina. Ela vai ser uma boa secretora. Na hora que ela vai fazer um exercício, o corpo dela vai entender que aquele estímulo que ela está tendo naquele local não deve gerar inflamação, ele deve gerar hipertrofia. Né? Então ela não vai ter tanto uma resposta negativa ao esforço, uma resposta mais positiva. Entendeu? Daí é como um treinamento. Depois de um período de tempo, fala, olha, você já deve estar apto a fazer uma fisioterapia melhor, uma readaptação melhor. Né? Então, nesse sentido, o corpo ele é um universo fantástico, vivo, e que responde às nossas solicitações. Eu, às vezes, vejo a acupuntura, o exercício, como uma linguagem criptográfica do nosso corpo. Né? Se eu fizer essa sequência de pontos, eu vou estar dando uma mensagem, essa mensagem vai produzir um efeito. Daí eu vou pegar esse efeito depois de um tempo fazer de novo, e de novo, e de novo. Como o exercício, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais rápido. E o meu paciente fica cada vez mais próximo da cura. Meu negócio, assim, bem... é como... Diferente, por exemplo, de um remédio, um tratamento que visa o sintoma, onde você tem um sintoma, você põe o remédio, você tem uma redução desse sintoma. Você, com a acupuntura, você põe um estímulo, esse sintoma vai melhorar, ele vai piorar e daí ele vai ficar estável em um nível mais baixo. Do outro estímulo, melhora, piora, mais baixo. Então, o paciente, frequentemente, ele fala para mim, olha, doutor, varia. Eu estou melhorando, mas varia. Tem dias melhores, tem dias piores. Depois de um período de tempo, fala, doutor, eu tenho ainda variação, mas de uma maneira geral eu estou muito melhor. Nunca mais fiquei ruim como eu estava. A dor diminuiu, a qualidade de vida melhora. Eu tenho aí uma melhora de 80% em média. Eu falo assim, tem aquela crise? Não, aquela crise nunca mais. Quer dizer, você tirou da crise e o mais importante, você deixou o indivíduo melhor. Ele tem a capacidade de ser melhor. Você ensinou o organismo dele, reeducou, reprogramou o organismo dele a ser melhor. E isso é impagável, né? Impagável, porque isso daí tornar a pessoa melhor. É como um exercício, a pessoa adquirir uma capacidade melhor. Ele
ele gastava 1.500 calorias, agora ele tem um metabolismo de 1.800. Quer dizer, ele é um outro indivíduo. Você está conseguindo transformar a vida daquela pessoa. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Através de um programa de tratamento, um programa de treinamento, onde você está modificando efetivamente o corpo do indivíduo. É o propósito do médico, a missão do médico, enfim. É um negócio fantástico que é um grande sonho, né? Sim. Um grande sonho nosso, porque você fala assim, olha, esse indivíduo, ele é outro indivíduo, né? É diferente daquele que você... Então, no caso, a gente falou no começo da entrevista, do emagrecimento. Né? Um indivíduo que perde 20 quilos é um outro indivíduo, é um outro metabolismo. Se tinha pressão alta, já não tem mais. Se tinha diabetes, está muito baixa. Né? Colesterol está sob controle, ao passo que aquele primeiro indivíduo tem que estar tomando 4, 5 remédios para manter isso compensado. Esse daqui, 1, 2 remédios, ou quem sabe nenhum. Né? E aí a gente desfaz, né? Não estamos fazendo uma apologia contra remédio, né? Eles são necessários, mas se você tem um desenvolvimento da saúde, faz o que você faz pela saúde, é um mínimo necessário. A qualidade de vida é muito melhor, a possibilidade é muito maior, né? Então eu acho que isso é o que eu fui procurar na medicina. De novo, estou muito satisfeito com isso, né? E a gente pode observar, inclusive, aí um outro viés interessante, já que a gente falou de exercício, a gente pode utilizar, por exemplo, pegar indivíduos que gostam de fazer academia, gostam de fazer fitness, né? Que a acupuntura pode, inclusive, num caráter preventivo, né? Auxiliá-los nos seus treinamentos. Maravilha. Entendeu? Então eu consigo fazer uma recuperação melhor, consigo fazer com esse indivíduo ter uma ativação melhor da musculatura, fazer com que ele tenha uma lesão própria do esporte, que a gente trate dessa lesão sem utilizar um excesso de medicações que vão gerar problemas para ele em outros campos. Muitas vezes eu tenho a felicidade de tratar com alguns atletas profissionais que a gente sente isso. Então, muitas vezes um atleta ele não pode tomar um anti-inflamatório corticosteroide. Até um analgésico, em algumas modalidades esportivas isso é considerado inclusive doping. Né? Então você quer evitar, ele está num período competitivo, ele não pode fazer isso. Como é que eu posso fazer sem entrar com um recurso alopático? O recurso da acupuntura. Maravilha. Então é muito interessante. De novo, né? Você veja, as possibilidades são enormes, são infinitas, é muito bom. Maravilha. É por isso que eu estou aprendendo com esse projeto, com esse material que eu estou, enfim, gravando para o público, né, e para os médicos acupunturiados e futuros médicos acupunturiados. Eu, particularmente falando, fazendo esse tipo de entrevista, fazendo esse tipo de material, eu aprendo muita coisa também, né, conversando, pegando conhecimento. Eu fico maravilhado com o resultado, com o que eu recebo. Então, realmente fico muito grato por esse bate-papo, que realmente para mim é um grande prazer. Para mim está sendo um grande prazer conversar com o Dr. Alexandre Martins, que eu já conheci ele há um tempinho. Sim. Uma data um pouco... Né, não vamos entrar em detalhes. E realmente é muito grato, né? Eu estou aprendendo muito, estou ficando muito contente, né? É um prazer realmente estar conversando. Bem, Dr. Alexandre Martins, para quem está começando, né, e para quem já é antigo na área de atuação da acupuntura, da acupunturiatria, tem uma dica assim, um pulo do gato, que você pode dar para os colegas que estão em atuação antigamente, já antigos ou novos, que porventura desejam ser um médico acupunturiatra? Puxa, uma dica. É uma dica, eu vou dizer assim, que é típica do médico, né? E até mesmo quem aí está vendo essa entrevista e não é médico, que então saiba que é muito importante dentro da medicina, da atuação na área de saúde. O pulo do gato é estudar, entendeu? Eu acho que isso é indispensável. Dentro da acupunturiatria, da acupuntura, são áreas de atuação derivadas da medicina tradicional chinesa. Isso é muito bom e é muito fácil. Por quê?
o trabalho, o campo que existe para o estudo é muito, muito grande. Né? Eu me considero um felizardo de ter escolhido essa especialidade, pois eu conheço colegas que são muito bons nas especialidades deles. No entanto, eles pela amizade, externam para mim, às vezes, cansaço da atuação do dia a dia, pois todo dia, o cotidiano do médico, ele as doenças são as doenças comuns, as doenças normais, em 90% dos casos. Né? Isso em algumas especialidades cansa. Ele fica, puxa vida, de novo uma candidíase, de novo uma insuficiência craniana, então ele já sabe como atuar, os protocolos já são bem claros. Eu vou dizer para você, dentro da acupuntura, da acupunturia, como a gente viu as áreas de atuação, nossa, tem tanta coisa nova. A gente vê uma conversa e fala, nossa, eu uso isso junto com exercício, eu uso isso junto com fitoterapia e eu tenho uma coisa nova. Agora, meu colega do lado pode falar assim, olha, Alexandre, eu estou utilizando a acupuntura no pós-operatório, que é uma coisa que normalmente eu não trabalho, porque eu não sou cirurgião, não tenho uma área cirúrgica, mas ele fala assim, olha, eu sou cirurgião, sou acupunturista, eu utilizo no pós-operatório, e os resultados são esse, tempo de internação menor, o uso de medicação, quer dizer, isso é fantástico. Isso daí tem um impacto econômico imediato junto da rede hospitalar. Sim. Tenho outros colegas do lado que tive contato na pós-graduação de UTI e emergência que eu fiz, utilizam a acupuntura no paliativismo, na medicina paliativa, em pacientes terminais. Né? Resultados fantásticos, podemos utilizar, né? Com maestria, claro, com o indivíduo que vai utilizar, o indivíduo que ele tem conhecimento, inclusive, da terminalidade da doença do indivíduo, e ele consegue agregar uma qualidade de vida, já não mais objetivo de cura, já não mais, mas o objetivo de proteger, preservar a dignidade desse paciente, e a acupuntura se presta a isso. A medicina chinesa se presta a isso, é um negócio super bacana. Né? Já tem, olha, é uma área inteira de uma dedicação de uma vida, que quem se propõe a trabalhar com isso tem um campo. Então, não existe estafa, não existe lugar comum. Eu acho que nisso você somos especialistas, aí nós temos uma vantagem para cantar para os outros aí, né? Que nós temos aí um campo tão grande que não dá para cansar, não dá para... eu enjoei de fazer isso. Olha, se você der um passinho para o lado, ampliar um pouquinho a sua área de atuação, você vai estar caindo no mundo inteiro, que eu lembro, você teve aula com ele também, os nossos mestres aí, professores que vieram de fora do país. Sim. Teve um que a gente fez uma formação, que faleceu de idoso, já com mais de 90 anos, e na época que ele faleceu, contam que ele falou, olha, eu estou triste porque eu queria dedicar aí minha vida um pouco mais, eu queria aprender um pouco mais, quer dizer, se era um médico aí com seus 20 e poucos anos, começou a trabalhar com acupuntura até os 80 e tal, ele fala, nossa, eu queria viver um pouco mais, trabalhar um pouco mais para estudar. É um campo que não tem fim, né? Então, assim, eles falam assim, olha, tédio pela especialidade é uma coisa que não vai ter. Então, a grande dica é estudar. Você pegar, procure aprender, que ao você procurar, com certeza vai encontrar campos inimagináveis e isso vai te agregar muito para a sua prática do dia a dia, né? Não se limite, algo que eu sempre faço, eu tenho uma doença que eu trato bem, faço leite plantar, trato bem, né? Pega um dia e estuda de novo, vê os outros pontos. Tem um livro lá que fala de uma dor semelhante que ela é tratada de outra maneira, experimente. Funciona. Por que funciona? Você vai descobrir outro mundo, uma outra abordagem
com certeza vai mudar a sua primeira posição, você vai ser um médico mais completo, vai ter uma satisfação maior, vai ter um desgaste de energia menor. Então, quanto mais, certamente, tem um ditado no esporte que fala, quanto mais a gente sua no campo de treinamento, menos a gente sangra no campo de jogo. Né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente se propõe, mais a gente quer vencer os limites, na hora que a gente precisa, nós temos todo um arsenal, e isso daí é impagável. Então, o investimento para a sua saúde, para a sua carreira, estude, mantenha sempre se estudando, sempre crescendo, né? Aprenda com os outros, aprenda com quem pensa diferente com você. Isso é assim que se cresce. Eu aprendi isso na vida e trago isso na medicina, e eu acho que para quem está começando, ou até para quem às vezes antigo e deu uma desanimada, por favor, lembra, estuda que vale a pena. Tá, é isso aí. Maravilha. Bem, doutor Alexandre, com o advento da internet hoje em dia, tem uma grande facilidade de acesso às informações. No caso da acupuntura-iatria, acupuntura médica, como é que você vê isso? Qual é a sua opinião em relação a isso? É fantástico. Eu acho que a internet ela veio democratizar e facilitar o acesso a grande número de informações. Hoje, antigamente, o fator limitante do aprendizado era o acesso à informação. Então, era só quem tinha acesso a grandes centros, bibliotecas, livros específicos, ter acesso a grandes especialistas era privilégio de quem eram os seus seguidores, conseguir encaminhar até esses grandes centros. Hoje isso virou de ponta cabeça. A internet fez com que isso virasse de ponta cabeça. Quer dizer, eu consigo conversar com um especialista em Seattle, consigo conversar com um professor em Pequim, tudo da minha mesa. Baixíssimo custo, ter acesso à informação desses indivíduos em primeira mão, produção científica deles em grandes revistas pelo mundo todo. A barreira linguística a internet está superando. Nós temos, além do conhecimento básico de inglês, que quase que o mundo todo, científico ao menos, tem, nós temos grandes tradutores aí, facilidade, o meio eletrônico trouxe tudo para si. E isso é tudo de bom, na minha opinião, porque permite com que indivíduos dentro do seu ambiente tenham acesso a essa informação de ponta e consigam replicá-la imediatamente, sem nenhum delay que ocorria antigamente, quer dizer, sem nenhum atraso do conhecimento. Da ponta ele já cai ali no nosso cotidiano, consegue aplicar, consegue tirar um resultado disso. E também a internet facilita a logística reversa. Quer dizer, eu consigo pegar esse resultado e discutir com esse indivíduo de ponta. Foi bom, não foi bom, por que não foi bom? O que está me faltando? Onde que foi que eu errei? Então esse aprendizado, essa interação, aumentou o ritmo de aprendizado exponencialmente, a baixo custo. Fantástico, eu sou muito a favor dessa interação. O grande desafio agora dessa era é o desafio reverso, ou seja, a era da desinformação. Okay. Né? Você tem tudo de bom, mas também tem a informação truncada, a informação partida, a informação pouco estruturada, que pode levar a um mau entendimento do indivíduo numa das partes, e daí uma má prática, uma falha na sua aplicação, pelo próprio desconhecimento prático, do jeito que a informação chegou até ele, né? Então, a grande questão agora já não é a escassez de conhecimento. Conhecimento temos de sobra já está até a tampa. O que é estruturação,
moldar esse conhecimento para que a gente consiga apreendê-lo, segurá-lo, retê-lo de maneira organizada e que ele possa render bons frutos, né? Então, temos o conhecimento de extrema qualidade e temos um conhecimento que ele é bruto, ele não é lapidado. E esse que não é lapidado para o indivíduo que é iniciante, que lhe falta os parâmetros básicos de estruturar, ele é um conhecimento que chega a ser tóxico, né? Ele pode envenená-lo. Então, é como na fitoterapia chinesa, a gente tem certos elementos que, numa quantidade certa, com o preparo certo, são remédios. Se eu pegar ele bruto, sem o preparo, ele é veneno, eu não posso utilizá-lo. Entendeu? Então, assim, se fala, nossa, você utiliza essa erva? Sim, sempre se utilizou, mas ela passa por um processo antes, uma quantidade, tem uma outra erva que acompanha, daí ela é um santo remédio. Mas é lógico que esse conhecimento, com isso eu quero dizer o seguinte, o conhecimento tal como uma erva, ele tem que ser preparado, ele tem que ser lapidado, direcionado, colocado na hora certa, daí ele encaixa no contexto. Então eu acho que nós estamos numa era de revolução no aprendizado. Eu hoje acho que o ensino online é fundamental. Não temos como escapar dele. Não temos como escapar dele. Ele é condição sine qua non para o aprendizado nas futuras gerações. Quem não o seguir vai estar atrasado, vai estar perdendo oportunidades grandes. Né? E o grande desafio dessa era é justamente você direcionar, estruturar, colocar isso eticamente, de uma maneira bem clara, quer dizer, mantendo os princípios da boa educação, os bons princípios da prática, mas, sem dúvida nenhuma, popularizando. O meu maior desejo é que essa entrevista seja vista lá na Amazônia, que seja vista lá na Tailândia, que seja vista lá na Antártida, onde puder, né, que seja divulgada e que desses lugares me mandem também as suas opiniões, né? Vamos aprender, porque de conhecimento ninguém é dono, eu acho. Né? Então, somos todos utilizando-os, né? Do jeito que eu uso a acupuntura, do jeito que eu uso a fitoterapia, do jeito que eu uso o exercício, é o meu jeito, não é o único. Né? O outro colega usa de outro jeito e eu vou aprender com ele, e ele vai aprender comigo, e nós dois vamos nos modificar e vamos ser pessoas melhores. Esse é o princípio, esse é o grande desafio, é fazer esse processo acontecer. Já não é mais por falta de conhecimento, o conhecimento está aí. Agora é o trabalho de estruturar. Eu acho que esse que é o grande desafio nosso hoje, né? Que se vencermos, acredito que vamos vencer, vamos deixar um legado para a humanidade aí, onde a humanidade como um todo vai crescer muito, 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 eticamente e em conhecimento. Então, é a tecnologia para melhorar o homem, não para escravizar. É um negócio que é fundamental. Né? E isso só com a mão do ser humano é que vai dar certo. Eu acho que é por aí. Maravilha, doutor Alexandre. Alexandre Martim, tenho o privilégio de fazer essa singela entrevista. Né? Eu sou uma pessoa assim, e admiro bastante, realmente. Já assisti palestra, aulas, já assisti programa, fui aluno do Dr. Alexandre Martim, enfim, é um grande privilégio, né, estar em sua presença, né, eu fico muito grato pela sua dedicação nesse horário, que você dedicou esse horário para minha pessoa, eu fico muito honrado, muito grato realmente, e eu vou deixar aqui umas considerações finais para essa nossa entrevista. Eu fico muito agradecido realmente. Tem mais considerações finais? Só para agradecer a oportunidade a todos, né? Espero que tenha sido útil. Como sempre, na qualidade de médico, na qualidade de pesquisador, né? E de ser humano, me coloco à disposição para que possa ajudá-los, né? Tocar experiências
né? Eu acho que isso é o que é grande e positivo nesse trabalho. E parabenizar você por esse trabalho, por esse canal. É uma oportunidade sem tamanho que está se dando, mais uma oportunidade está se dando no sentido do aprendizado, e são essas pequenas atitudes que são pequenas na sua estrutura, mas são amplas nos seus efeitos e são sustentáveis. Isso que é muito interessante nos dias de hoje, também outro desafio, que é a sustentabilidade. Quer dizer, nós estamos fazendo algo que tem vida própria, vai se sustentar, vai estar aí para todo mundo ver, né, e replicar de maneira livre. Então eu acho que parabéns. E são essas atitudes que mudam realmente o destino de uma nação, né? Lá na frente, eu comparo muito com a visão de um foguete, né? O foguete, quando ele sai da Terra, ele quer atingir a Lua, ele tem que ter uma precisão muito grande, porque se eu desviar 1 grau do minha trajetória, lá na frente vai ser um destino completamente diferente. Então o que nós estamos fazendo hoje, aqui embaixo pode ser só uma pequena mudança. Você fala, nossa, um pequeno vídeo, um pequeno projeto, um canal, né? Ah, meu amigo, daqui 10 anos você vai ver que o destino de toda uma medicina foi mudado por causa daquele pequeno grau que você mudou. Olha, vamos colocar um pouquinho para cá. Isso é a diferença entre chegar onde a gente quer e não chegar. Então, esse pequeno, parece hoje pequeno, mas as repercussões ao longo do tempo são grandes, são amplas. Então, parabéns. Eu acho que a minha consideração é essa, né? Que eu acho que essa iniciativa que sirva de exemplo, inclusive, que outras ocorram, né? Que outras aconteçam, que a gente cresça com isso. É isso aí. Tá bom? Obrigado, eu. Muito agradecido. Bem, agradeço novamente ao Dr. Alexandre Martins. E eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Curta, compartilhe, comente, faça um comentário positivo para a gente. E estamos aqui para cada vez mais aprimorar e melhorar. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado e Deus abençoe. Vai, amém.